minha vida, através da vida do pastor Nilson nessa manhã, trouxe uma palavra poderosa, e ele disse que, ele falou um pouco sobre Moisés, sobre Josué, e tem algo que Deus falou comigo muito forte. Continua com a tua mão virada para cá, em nome de Jesus. É o seguinte: a obra que Deus começa através de nós, nem sempre será concluída através de nós, mas a obra que Deus começa em nós, essa sim, Ele vai terminar em nós. Eu não tenho dificuldade nenhuma de dividir isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque nós somos homens e mulheres de Deus. Nós queremos levantar você, levar você até o seu chamado, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos a vida do Elielton, Senhor. Usa a vida dele com poder, com graça, com unção. Que ele seja boca, Deus, do Senhor sobre este lugar. Que a palavra rema encontre lugar no nosso coração. Em nome de Jesus, blinda a sua casa, a sua vida, a sua família, enquanto ele está aqui, Senhor, fazendo a tua obra, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Uma boa noite a todos vocês. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um. O Guilherme acabou de me falar aqui que está liberada a vigília hoje. Então vai ser uma bênção. Meus irmãos, uma honra estar aqui. Eu estou tendo a honra de fazer parte da equipe do ABA. E para mim tem sido incrível. Tem sido dias maravilhosos. Então assim, o Senhor tem me abençoado. E para mim é um prazer enorme receber esse convite de estar aqui. Então é assim, eu tenho certeza que você também está sendo abençoado pela palavra de Deus aqui nesses cultos. Então para mim é incrível estar aqui nesse momento. Certamente vivemos um tempo diferente em nossas vidas. Nós vivemos circunstâncias diferentes. Vivemos uma época onde não estávamos preparados para viver. Essa pandemia, sem dúvida, alcançou a vida de todos. Todos foram pegos de alguma forma por essa pandemia. Alguns foram afetados de maneira mais severa, tiveram entes queridos levados, familiares, pessoas próximas, amigos. Outras pessoas, de algum modo, seja no trabalho, seja em investimento. Certamente que todos nós aprendemos a viver de uma maneira diferente nesses últimos dias. E essas circunstâncias que vivemos agora, não foram apenas a gente que viveu. Homens de Deus viveram essas circunstâncias também. E eu quero falar aqui com os irmãos nessa noite, através de um salmo muito conhecido, o salmo de número 42. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Creio que todos conhecem esses salmos. A gente canta esse salmo. A mensagem desse salmo, ela certamente nos remete a momentos difíceis, circunstâncias anormais, como na vida de quem compôs esse salmo. Alguns estudiosos vão dizer que esse salmo, ele foi composto por Davi, quando Davi fugiu do rei Saul, e ele teve que se exilar por um tempo. Essa é a posição de João Calvino. Alguns outros estudiosos vão dizer que esse salmo, ele foi composto sob o contexto ali também de Davi, mas quando ele fugiu de seu filho Absalão, quando ele usurpa o seu trono. Essa é a posição da King James e de outros estudiosos. E a grande maioria vai dizer que esse salmo, ele remete ao primeiro cativeiro, onde os exilados, eles foram enviados para a Síria e sofreram ali durante um período, e eles eram impossibilitados de se reunir, impossibilitados de estar na casa de Deus, na presença de Deus. Por isso esse salmo, ele se inicia de uma maneira com uma angústia profunda. Eu te convido a fazer a leitura comigo nesse momento. Como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite,
porquanto me questionam o tempo todo: onde está o teu Deus? Recordo-me dessas ocasiões e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto, de como caminhava eu junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Por que estás assim tão abatido, a minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a sua confiança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é meu Salvador, Ele é meu Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, lemos, Senhor, a Tua palavra. Senhor, que eu não possa diminuí-la, Senhor, mas que o Senhor possa me usar como um canal, Senhor, para falar através da Tua palavra, Senhor. Toca nos corações, Senhor. Quebranta agora os corações, Senhor. Transforma, Senhor, intelectos, Pai. Transforma, Senhor, a mente. Nos dê uma nova cosmovisão, Pai. Nos traz, Senhor, intensidade, adoração, Senhor, verdadeira. Quebra toda barreira, Senhor. Nos tira, Senhor, de toda má motivação, Pai. Senhor, toca em nós com o Seu Evangelho, Pai. Pois sabemos que o Seu Evangelho é o poder, Pai. É poder, é o Seu poder para a transformação de todo aquele que crê, Pai. Transforma nossas vidas, Pai. Cremos em Ti, Senhor. E que nós, Senhor, possamos desfrutar de um Deus que é acima das circunstâncias. De um Deus que está acima de tudo e de todos, Pai. Louvamos o Teu santo nome. Amém. Amém. Eu gosto de acompanhar essas perguntas de caixinha de resposta. E eu vi esses dias uma que me chamou muito a atenção. Foi quando um rapaz perguntou para um determinado pastor assim. Ele disse: eu faço devocionais todos os dias e não sinto nada. Eu não tenho sentido nada nos meus devocionais. E sabiamente o pastor respondeu assim: você não foi chamado para viver por sentimento. Você foi chamado para viver por fé. Sentimentos são transitórios e passageiros. A fé não é um sentimento. A fé é uma certeza. E nós somos chamados a viver por fé. Quando nos deparamos com momentos como que estamos vivendo, ou como o momento nos Salmos que acompanhamos aqui, momentos de incerteza, onde não conseguimos explicar, onde não temos resposta para falar o que estamos vivendo, ou como, ou por que estamos vivendo. Muitas vezes, nós, ou pessoas que acompanham a nossa vida de alguma maneira, quando nos veem enraizados em problemas, em dificuldades, eles tendem a nos perguntar: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus que deixou a pandemia levar de repente a sua mãe? Onde está o seu Deus que deixou a pandemia destruir o seu negócio? Onde está o seu Deus que destruiu de repente o seu casamento durante essa pandemia, que levou o seu marido, a sua esposa, levou um filho, uma avó, alguém que você gostava muito? E muitas vezes essa pergunta é nossa. Muitas vezes nós fazemos essa pergunta: Senhor, aonde está o meu Deus? Por que estou enfrentando isso? Por que estou vivendo isso? Sou uma pessoa justa? Eu sou um cristão? Eu sou alguém que estou sempre na casa de Deus? Isso não é justo comigo? Eu não deveria estar enfrentando isso. E eu, ou você, vamos procurar respostas. Por quê? Pode ser que essa resposta não chegue até você. Mas eu quero te dizer que você não sabe, de repente você não tem essa resposta em vida, mas Deus sabe. Deus é aquele que está acima das circunstâncias.
Pouco tempo atrás eu acompanho um pregador e ele fez uma exposição no capítulo 2 do livro de Jó, e ele falava exatamente sobre isso, sobre as circunstâncias que Jó foi colocado. Jó viveu em um tempo onde era respeitado, era um homem que o próprio Deus disse que era um homem íntegro, fiel, servo íntegro e fiel. Quantos de nós hoje pode ser chamado de servos íntegros e fiéis? Quem disse é o próprio Deus, não foi pessoas que diziam, o próprio Deus. Jó é um servo íntegro e um servo fiel. Só que Satanás, ele chega e ele fala com Deus. Ele é fiel porque ele tem tudo que tem. Ele é fiel porque ele vive de uma maneira próspera. Ele é fiel porque ele é abençoado constantemente. E Deus fala: vai, toca na vida de Jó, tira o que ele tem. E assim é feito. E Jó permanece íntegro e fiel. E Jó permanece fiel a Deus. Jó perde seus filhos, seus bens, todas as coisas. A pessoa talvez que é quem nós esperávamos, ou quem Jó esperávamos, que desse mais apoio para ele naquele momento, que a sua esposa, ela traz uma palavra a Jó e diz assim: Jó, por que você permanece íntegro? Por que você permanece fiel? Amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. E a resposta daquele homem foi que temos recebido somente o bem de Deus, por que não receberíamos o mal? Jó permanece fiel. Jó permanece fiel. Jó, ele, no final do livro, ele vai dizer que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. Um homem íntegro e fiel conhecia Deus apenas de ouvir falar. E Jó começa a ter relacionamento com Deus. As circunstâncias não podem medir a nossa fé. As circunstâncias não podem medir a nossa vida com Deus. Porque se louvamos a Deus apenas na bonança, na alegria, na fartura, na isenção de problemas, não louvamos a Deus, louvamos as circunstâncias. Deus está acima das circunstâncias. E Ele é Deus. A porta sendo aberta ou não. Nós cantamos isso aqui hoje. Ele é Deus fazendo ou não. Muitas vezes nós não vamos ter as respostas, como eu disse. Muitas vezes as respostas não serão dadas aqui. Mas se eu me permanecer, se eu me manter íntegro e fiel, o dia que eu me deparar frente a frente com Deus, talvez eu não queira saber de resposta nenhuma. Talvez apenas olhar para Deus seja o suficiente para que eu possa entender os sentidos e os propósitos. Deus é suficiente. Quando esse escritor, esse autor desse salmo, ele se depara exilado, ele se depara longe da casa de Deus, a angústia dele é gigantesca, porque nos primeiros versos ele vai usar um exemplo de uma espécie de cervo, que é a corça, que como ela anseia pelas águas frescas, assim ele ansiava em adorar a Deus. Ele fala de um animal que estaria sedento de sede, de um animal que estaria procurando ferozmente, procurando aquela água como simbolizasse a sua vida, a sua existência. E assim ele ansiava por louvar a Deus. Ele vai dizer: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. Quantas vezes a nossa alma não tem ansiado por Deus? Quantas vezes as circunstâncias têm nos parado? O autor, ele apenas não tolera a presença de Deus,
Ele busca a presença de Deus ativamente, constantemente, para se saciar. A presença de Deus é o que o sacia. Ele não vê coisas transitórias. Ele estava exilado, longe da sua casa, longe da sua terra. Ele podia estar pensando em várias coisas, mas ele ansiava pela presença de Deus. No verso 3 ele vai dizer que as suas lágrimas têm sido o seu alimento dia e noite. Ele enxerga que as lágrimas dele têm sido constantes, e assim ele declara. O choro na vida do autor tem sido constante. Ele tem vivido aflito, assolado, angustiado. Aquilo faz parte do seu dia a dia. E o que ele encontra são pessoas o dizendo constantemente: onde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Você foi tirado da sua terra, você foi tirado da sua casa, você foi tirado da sua parentela, dos seus entes queridos. Que Deus é esse que permite isso? Que Deus é esse? Onde está o seu Deus? Quem sabe, de alguma forma, a nossa fé esteja tão ligada às nossas circunstâncias, que nós temos deixado de ansiar por cultuar a Deus. Quem sabe eu precise de um impulso. Quem sabe a minha vida de oração não tem sido constante e eu deixo para orar na igreja. Quem sabe a minha vida com o Senhor não tem sido constante, que eu deixo para me reunir apenas. Não estou dizendo que isso não é importante, porque sem dúvida nenhuma é fundamental, é bíblico. Não tem como você ser corpo de Cristo sozinho. Então não existe base para ser desigrejado. Na verdade, essa reunião aqui é para demonstrar o como e o quão somos pessoas falhas, mas que juntos somos mais fortes, que juntos podemos apoiar uns aos outros. Mas a grande realidade, que vida com Deus, ela passa muito por intimidade. Vida com Deus, ela fala exatamente entre você e Deus. A oração é uma grande dádiva, é um grande dom. O apóstolo Paulo, ele citando o Antigo Testamento, ele vai dizer, como Isaías disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Os homens da antiga aliança não tinham mas se você ler uns versos acima, você vai ver que Paulo está dizendo que nós vimos. Deus não tem preparado, Ele trouxe. O melhor de Deus, Ele não está por vir, Ele veio. É Cristo, meu irmão. Vivíamos à sombra de Cristo. Todos os rudimentos da antiga aliança simbolizavam sombra. Mas hoje temos Cristo em nossa frente. Hoje o véu foi rasgado e nós temos comunhão com Deus. O Espírito Santo vinha na antiga aliança de forma seletiva. Hoje temos o Espírito Santo dentro de nós. Meu irmão, quantos homens e mulheres ansiaram por isso, clamaram por isso. Eu e você temos a possibilidade de viver, mas é preciso ter vida com Deus. É preciso parar de olhar apenas para as circunstâncias, para o que é transitório, para o que é passageiro. O salmista, quando ele se encontra com as suas amarguras, com as suas tristezas, com as suas incertezas, no versículo 4, acompanhe comigo, ele vai trazer à sua mente algo que traz a ele esperança. E diz assim o texto: recordo-me
dessas ocasiões, e dentro de mim se derrama a alma em profundo pranto, de como eu caminhava junto à multidão, conduzindo-os em procissão rumo à casa de Deus, com cantos de júbilo e louvor entre a multidão que festejava. Ele começa a se lembrar de como ele guiava o povo em direção à casa de Deus, e como aquilo fazia bem à vida dele. Entre cânticos de louvor a Deus, entre a multidão que festejava, entre a multidão que glorificava a Deus, ele se lembra dessas coisas. E como ele, juntamente com a multidão, louvava ao Senhor, entre gritos de alegria e de louvor. E neste momento, ele começa a fazer uma reflexão. Nesse momento, ele começa a se perguntar. Ele começa a conversar com a sua alma, com o seu íntimo. Ele consegue olhar para dentro de si, e ele consegue encontrar refúgio em meio ao caos. Ele para de olhar apenas para as circunstâncias, para as adversidades. Ele para de olhar para aquilo que o remetia para longe de Deus. E no verso 5, ele questiona a si mesmo. Ele questiona a sua alma. Por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E a resposta e a confiança que ele precisava, ele encontra. Ele encontra, pois ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Ele é meu Deus, Ele está acima de tudo, de todos. Ele confia em Deus. Aqui eu quero abrir um parêntese e dizer que confiar em Deus, confiar em Jesus Cristo, não é apenas eu pedir algo, eu falar algo, e no final da frase eu coloco uma palavra mágica, em nome de Jesus, e as coisas acontecem. Quando a Bíblia vai dizer que o nome de Jesus, ele tem poder, e de fato tem, não é de forma mística ou mágica, mas ele tem poder na autoridade da pessoa de Cristo. Portanto, se você quer usufruir dessa autoridade que o nome de Cristo nos dá, é necessário que eu e você conheçamos a pessoa de Cristo, quem realmente é Cristo. E isso está acessível a nós, isso se encontra acessível a mim e a você. Basta eu ter constância, basta eu ter uma vida verdadeira com Deus. Portanto, se nós queremos usar o nome de Jesus, é fundamental que o conheçamos primeiro. É fundamental que tenhamos intimidade com Ele. E essa intimidade não depende da igreja que você congrega, não depende em qual culto você vai, não depende em qual pastor te pastoreia. Isso é com você, é exclusivamente entre você e Deus. O que passar de contato com Deus, de vida com Deus, acaba sendo misticismo, e não é assim que a Bíblia nos fala. Agora o salmista, quando ele se questiona e se pergunta, ele entende que não há motivo para se abater, que não há motivo para temer. Agora, ele sabe que não há motivo para ter dúvidas. A única coisa que precisa ser feita
é esperar em Deus, é colocar em Deus a sua esperança, a sua confiança, é colocar em Deus o que nós não entendemos ou compreendemos. Eu quero te chamar a atenção que, como nós lemos no início, essa descredibilização da crença, da fé, já foi uma tática de guerra. Vários reis, antes de invadirem locais, eles tentavam descredibilizar aquele povo. Eles falavam para o exército deles: olha, aquele povo lá, o Deus dele não pode nada. Aquele povo lá, Deus não olha para eles. Nabucodonosor, ele usou essa tática de guerra. A gente pode citar até mesmo os 3 jovens que foram jogados na fornalha. Naquele momento as pessoas achavam que aqueles jovens estariam sozinhos. E muitas vezes é isso que acontece comigo e com você. Pois é uma tática que é usada ainda hoje por nosso inimigo. Te descredibilizar. Descredibilizar a sua fé em Deus. Te julgar pela sua circunstância, pelo que você tem vivido. Eu quero te dizer que o seu Deus está acima de qualquer circunstância. O seu Deus não é pego de surpresa. Deus, ele é soberano. Ele está no alto e sublime trono. Ele reina. Ele controla todas as coisas com o poder da sua voz. Se nós entendermos isso, não há motivo para temer. Não há motivo. O que temos que entender é exatamente quem é o nosso Deus. Quantos exemplos temos na Bíblia de fé, de homens contra as circunstâncias. O próprio apóstolo Paulo, um homem que pôde dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não disse isso porque ele achava que ele podia ganhar um trabalho novo, uma casa nova, um bem novo. Paulo disse isso porque ele aprendeu a viver com fome, ele aprendeu a viver com frio, ele aprendeu a viver em liberdade, ele aprendeu a viver preso. As circunstâncias de Paulo não eram boas. Paulo foi açoitado, foi preso, chicoteado, apedrejado. E a resposta de Paulo foi que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por todas as coisas. A minha fé é inabalável, pois a minha fé não está nas circunstâncias. A minha fé está em Deus, naquele que pode fazer. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho. Muitos estavam dizendo que Paulo tinha por que se envergonhar. Paulo era um cara influente, era um cara rico, era um cara que aos 12 anos foi enviado para estudar com um dos maiores mestres judaicos. Mas Paulo se depara com Jesus um dia, e a vida de Paulo muda. Paulo perde a influência, Paulo perde tudo o que tinha, Paulo começa a ser perseguido, Paulo começa a sofrer, e ele dá graças a Deus, e se sente honrado por participar junto com o sofrimento de Cristo. Quais sofrimentos estamos suportando? O que podemos dizer que temos passado e temos olhado para cima e dizendo: a minha fé é inabalável, pois não está na circunstância? De repente nós não teremos respostas, mas Deus sabe de todas as coisas, meus irmãos. Creia em Deus. O nosso chamado é para viver por fé. É uma dádiva de Deus quando sentimos a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Que isso seja constante na minha e na sua vida.
mas somos chamados a viver por fé. As suas circunstâncias, elas muitas vezes, ela é enviada por Deus para te moldar, para moldar o seu caráter, para moldar a sua pessoa, para te fazer mais forte. Quando eu estivermos no centro da vontade de Deus, poderemos dizer que todas as coisas cooperarão para o nosso bem, porque é assim que a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se coloque de pé. Eu espero que você tenha entendido que as circunstâncias, ela não diz quem você é. E as circunstâncias muito menos vão dizer quem é o seu Deus. Não importa quem está te perguntando onde está o seu Deus. O que importa é onde Ele verdadeiro está, que é reinando, é no trono, no controle de todas as coisas. Neste momento, nós vamos entoar